Olá, eu sou a professora Egli e eu vou trabalhar com vocês o conteúdo de biologia. Vamos apresentar aqui. O conteúdo de biologia, ele aparece dividido em cinco grandes grupos, tá? Então tá aqui, ó. Citologia, que é a biologia celular, diversidade dos seres vivos, genética, citogenética e evolução e ecologia. Cada um desses grandes grupos, né, ele vai estar subdividido, né, em vários temas. Então vamos ver aqui como é que está apresentada a biologia celular. Então a citologia, ela está dividida em organização celular, que é a aula que a gente começa hoje, depois na sequência componentes químicos da célula, membrana plasmática e transportes, citoplasma e organelas e a divisão celular, né? Eu inicio hoje com a organização celular. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido, né, ou lido, né, a definição de que célula é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. A gente precisa destrinchar isso um pouquinho melhor, né? O que significa isso? Né? Isso diz muita coisa. Então, vamos falar um pouquinho de história bem rapidinho, tá? Só para a gente entender o contexto. Você sabe, as células são microscópicas, né? Então, não é possível observar uma célula a olho nu. Eu dependo de um aparelho de aumento, né? De um equipamento de aumento. Então, a compreensão da célula sempre esteve atrelada, né, ao desenvolvimento tecnológico, né, especialmente ao desenvolvimento de microscópios e técnicas para acessar a célula. Né? Então, por isso que leva um certo tempo, embora a gente pense assim, mas não é tão óbvio, né, que os organismos são formados por células, os seres vivos são formados por células. Então, a gente tem sempre que lembrar que primeiro teve que haver um avanço metodológico e tecnológico para que essa célula pudesse ser observada, para que os seres pudessem ser observados em relação ao tipo de célula que eles possuem, tá? Então, assim, tem dois trabalhos muito importantes que sustentam a teoria celular, os princípios da teoria celular. Então, primeiro, tem dois pesquisadores estudando ali mais ou menos simultaneamente, um botânico estudando tecido vegetal e um zoólogo estudando tecido animal, lá por volta dos anos de 1838, 1839, eles chegaram à conclusão e postularam os dois primeiros princípios da teoria celular, que está aí, que é todos os organismos são compostos de uma ou mais células. Então, estudando vários organismos ao microscópio, tecidos de organismo, eles constataram que todos são formados por célula e que a célula é a unidade estrutural e funcional da vida. Significa muita coisa isso, né? Então, não são só tijolinhos que formam os seres, mas também a funcionalidade da célula determina a funcionalidade do organismo, tá ok? Alguns anos depois, bem pouco, uns 10 anos depois, um terceiro pesquisador, um patologista alemão, ele estabeleceu o terceiro princípio, que diz o seguinte: as células podem surgir apenas por divisão de uma célula pré-existente. Então, quem veio primeiro? Então, a célula surgiu no planeta, ela se formou no planeta, e a partir de então, todas as células são derivadas da divisão de uma pré-existente. Ok? E uma última informação que é fundamental para a gente entender o princípio celular: todas as células guardam as suas informações hereditárias no DNA. Tá? Então, célula tem que ter DNA, ok? E apenas as células são capazes de obter a matéria-prima do ambiente para a produção da energia que ela necessita para realizar suas funções. Então, assim, a célula capta do ambiente, ela é capaz de absorver do ambiente. Tem nome, né, essa captação. Em outro momento a gente fala sobre isso. E aí, a partir da degradação dessa matéria orgânica, ela consegue gerar a energia que ela necessita para a produção de trabalho, para as suas atividades, tá? Para executar ali as suas funções e para a sua automanutenção. De acordo com base, né, na verdade, na estrutura celular, os seres vivos podem ser classificados em procariontes e eucariontes.
os procariontes formados por células procarióticas e os eucariontes formados por células eucarióticas. Então, a gente vai ter que entender que células são essas, né? Quem são as células procarióticas e quem são as células eucarióticas. Então, vamos lá. Os procariontes são as bactérias. Eu olho aqui essa figura aqui do lado, ó, e tanto essas esféricas quanto essas em formato de bastão são bactérias, tá? Do reino Monera, todas unicelulares. O termo Monera é um termo que hoje em dia é pouco utilizado, mas é bom a gente sempre apresentar, porque pode aparecer numa prova, né? Se referindo às bactérias como reino Monera, tá? Mas procarionte, falei procarionte, é bactéria, tá? Embora a gente veja que algumas agregadas, né, elas podem até formar ali um grupamento, uma comunidade ali meio organizada, mas todos são independentes, todos são unicelulares. Vamos ver o jeitão dessa célula. Olhando aqui na figura comigo, ó, eu tenho um esquema da bactéria mostrando para a gente que ela tem tudo que ela tem está num único compartimento, tá? Não existe uma organização. Aparentemente não existe nenhuma organização, tá? Ela tem aqui, célula tem material genético, célula tem que ter DNA. Ela tem o DNA e esse DNA, ele ocupa uma região. Essa região que é ocupada pelo DNA na célula procarionte recebe o nome de nucleoide. Não é o núcleo. Como o próprio nome está dizendo, ó, a célula procariótica, ela não tem núcleo, ela é anterior à existência do núcleo. Tá? O pró aqui significa antes, tá? Vem do grego. Então, a gente tem aqui dentro um DNA principal. É comum as bactérias apresentarem um DNA acessório, que recebe o nome de plasmídio. Mais adiante, a gente desenvolve isso aqui, num outro momento. Ela tem ribossomos e precisa ter ribossomos, porque os ribossomos são as estruturas celulares responsáveis pela produção de proteína, acúmulo, né, de alimento, algum alimento que ela englobou aqui, alguma, né, evaginação da membrana plasmática, que é alguma invaginação da membrana plasmática com algumas enzimas, e nada mais. Ela é muito simples. A figura não ajuda muito, a seta aqui está na membrana plasmática, aqui bem fininha, tá? Para além da membrana, tem aqui uma parede. Essa faixa escura representa a parede da bactéria. Ela é responsável pela forma da bactéria, tá? Quem determina e mantém a forma da bactéria é essa parede. Essa parede também tem um papel muito importante. Essa parede protege a bactéria de perda ou ganho excessivo de água. A membrana é permeável à água. Então, se ela não tiver uma proteção extra, em função do ambiente que ela se encontre, né, ela pode ou ganhar muita água, entrar muita água nela e romper, ou perder muita água para o ambiente e desidratar. Então, essa parede aqui, ela tem a parede aqui, ela tem essa função, né? Não só de manutenção da forma da bactéria, mas também proteção contra ganho ou perda excessiva de água, tá? Depois da parede vem aqui uma cápsula. Essa cápsula, ela tem uma função antigênica e de adesão. Então, essa cápsula, ela favorece, ela possibilita que a bactéria faça adesão ao substrato, né? A superfície que ela estiver. E também tem uma função antigênica. Esse antigênica aqui, ó, é de antígeno, tá? Então, na superfície da cápsula existem antígenos que vão ser reconhecidos pelo anticorpo, tá ok? Eu vou para uma outra figura e dar um pouquinho mais de elementos para a gente, ó. Então, aqui a membrana, tá? Bem fininha, para além da membrana, a parede, a cápsula, né? Esses filamentos aqui, estas fímbrias, favorecem a fixação, a adesão da bactéria na superfície, tá? E também tem papel antigênico. Dentro aqui a gente vê os ribossomos, essenciais para a produção de proteína. O DNA é uma célula, tem que ter DNA, o plasmídio, ok? E esta região que está ocupada pelo DNA recebe o nome de nucleoide, não é um núcleo.
os vários ribossomos, e nessa ilustração aqui a gente tem uma bactéria que tem flagelo. Então, algumas bactérias podem ter flagelo, o batimento flagelar dá movimento para a bactéria, né? Então, pelo batimento flagelar, ela consegue se deslocar no meio, especialmente se for um meio aquoso, tá? É uma célula bastante simples. Eu esqueci de te chamar a sua atenção para um detalhe aqui no slide anterior, ó. Olha o tamanho dela, de 1 a 5 micrômetros, tá? Então, é essa a medida da bactéria. Daqui a pouco, assim, essa medida vai ser importante daqui a pouco para a gente comparar com a célula eucarionte, ok? E os eucariontes? Quem são os eucariontes? Então, enquanto os procariontes são as bactérias, os eucariontes são todos os demais seres vivos. Então, aqui, ó, estão os vegetais, os animais, os fungos e os protistas, os protozoários, tá? Alguns unicelulares, outros pluricelulares, e aqui a gente tem uma variedade de formas muito grande, né? Então, quem são os eucariontes? Animais, vegetais, os fungos e os protozoários. Quem são os procariontes? As bactérias. Beleza? Vamos adiante. Vamos ver como que é essa célula eucarionte. Antes, deixa eu falar uma coisa com você. Pode estar passando na sua cabeça, ela não falou de vírus? Não, eu não falei, porque os vírus não são seres vivos, tá? Os vírus não são formados por células. Lembra, o princípio básico para ser vivo é ser formado por célula. Vírus não tem célula. O vírus não é uma célula, tá? Os vírus são parasitas celulares. Por que isso? Porque os vírus, eles não têm, daqui a pouco a gente mostra na figura, a gente vê na figura, o que tem um vírus, basicamente, né? Mas os vírus não têm estruturas de síntese. Então, ele não consegue fazer proteína, ele não consegue sintetizar moléculas, ele não consegue gerar moléculas energéticas. Ele é basicamente uma informação genética, que pode ser DNA ou RNA, encapsulado ali por proteína, tá? Então, ele, para se reproduzir, ele tem que invadir uma célula, ele tem que parasitar uma célula. Então, se eu tiver aqui um vírus num frasco qualquer e observar esse vírus daqui a 1000 anos, tem um único vírus. Para se reproduzir, ele precisa estar dentro de uma célula. Então, vírus não é célula, vírus não é ser vivo, vírus é um parasita celular, ok? Então, nessa figura aqui, ó, a gente tem duas figuras de vírus, um ilustrando um vírus que parasita bactéria e um ilustrando um vírus que parasita célula humana. Então, basicamente, não vou entrar em detalhes das estruturas, tá? Não é a nossa aula sobre vírus, mas a gente tem um material genético, que no caso do vírus pode ser ou um DNA ou um RNA, e uma cápsula proteica, uma estrutura proteica, por mais exótica que pareça, é só proteína, tá ok? Aí ele vai precisar se colocar sobre uma célula, uma bactéria ou uma célula eucarionte, injetar esse material genético na célula, aí sim ele vai se reproduzir dentro da célula, utilizando a maquinaria de síntese da própria célula. Tá ok? Vamos falar da eucariótica, ó, a nossa célula eucariótica. Vamos lá. Então, primeiro, como o nome está dizendo, ó, eu aqui significa verdadeiro. Então, ela tem um cárion, ela tem um núcleo verdadeiro. O DNA, ele está separado dos demais componentes celulares por um envoltório nuclear, tá? Um envoltório nuclear, um envelope nuclear, uma carioteca, são sinônimos, tá? São sinônimos para são duas membranas, né? Para essa dupla membrana que separa o núcleo dos demais componentes celulares. Eu quero destacar para vocês essa estrutura que é o nucleolo, tá? É uma região do núcleo especializada na síntese de ribossomos. A gente fala dele mais adiante, tá? Mas aqui é que está todo o material genético da célula, o DNA da célula. Para além do núcleo, a gente tem aqui o citoplasma, tá? O limite da célula é a membrana. Tá? O limite da célula é sempre a membrana, teremos uma aula de membrana. E como é que está esse citoplasma aqui organizado? Ele está dividido em compartimentos, né? Eu tenho várias estruturas delimitadas por membranas, endomembranas, que são compartimentos com funções específicas. Então, olha que interessante. Além da presença de um núcleo,
A célula eucariótica tem um sistema, né, um conjunto de membranas internas, que são as organelas, coisa que a gente não observa na célula procariótica. Olha o tamanho, ó. Lembra que eu te mostrei no slide de bactéria? As bactérias têm de 1 a 5 micrômetros. A célula eucarionte tem de 10 a 30 micrômetros. Muito maior linearmente, né? Pois às vezes de 10 vezes maior linearmente quando comparada a uma bactéria e 1000 vezes maior que uma bactéria quando pensamos em volume, tá? Não está muito bem representado aqui, mas o que dá forma, deixa eu falar aqui com você, o que dá forma para a célula procariótica é a parede, e o que dá forma para a célula eucarionte é o citoesqueleto, né? Um esqueleto proteico. A gente vai ter uma aula sobre citoesqueleto, tá? Mas é esse esqueleto proteico que dá forma e movimento para a célula eucariótica. Na figura seguinte, a gente tem uma ideia melhor em termos de profundidade. Então, essa figura aqui mostra para a gente uma célula eucariótica. Pensa nela como um abacate, né? Que eu tirei a tampinha ali, uma parte, para poder ver dentro. Então, aqui, ó, eu estou vendo o núcleo, o nucleolo, né? Então, o DNA separado dos demais componentes da célula pelo envoltório nuclear. As organelas, nessa figura fica um pouco melhor eu entender, né? Que são membranas que delimitam espaços, tá? E o que está acontecendo dentro desse espaço é diferente do que está acontecendo dentro desses espaços e assim por diante. Então, a gente está vendo aqui o citoplasma, que é a membrana plasmática, as organelas, só para a gente começar a acostumar o ouvido com os nomes, né? Então, aqui é o retículo endoplasmático, aqui o Golgi, mitocôndrias, lisossomos. Vamos falar sobre todas essas organelas, ok? Vamos avançar. O que se entende pela evolução das células no planeta? Então, de acordo com as condições prováveis, né, da superfície do planeta há 4 bilhões de anos atrás, né, os primeiros seres, as primeiras células eram procariontes, né, e as eucariontes evoluíram a partir das procariontes. Um espaço de tempo muito grande, né? Então, as evidências indicam que as procariontes surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás e originaram as células eucarióticas que surgiram só depois de 1,5 bilhão de anos, né? Então, há mais ou menos 2 bilhões de anos atrás, tá? Com base nas características do planeta, tudo indica que os primeiros seres eram procariontes, heterótrofos e anaeróbios. Opa, o que é isso aí? Vamos lá, vamos definir esses conceitos. Então, heterótrofo, deixa eu me colocar na tela que eu gosto de conversar com você. Heterótrofo, ele é um organismo que ele não é capaz de sintetizar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos simples, como CO2 e água. Ou seja, eles necessitam da matéria orgânica que vem através dos alimentos. É o nosso caso, né? A gente não consegue gerar nossos próprios alimentos, a gente precisa dos alimentos, da matéria orgânica que vem dos alimentos. Ao contrário dos vegetais, né? Os vegetais, sim, esses são capazes, sim, de a partir do CO2, da atmosfera, da água que ele puxa ali pelas suas raízes, na presença de uma energia luminosa, na presença da luz, ele faz a fotossíntese, produzindo sua glicose, produzindo o seu próprio alimento. Então, o heterótrofo precisa obter o alimento pronto do ambiente, né? E o autótrofo não, ele consegue produzir seu próprio alimento. Aí os outros dois conceitos, aeróbios e anaeróbios. Os aeróbios utilizam o oxigênio para a produção de energia, tá? Que é um mecanismo bastante eficiente. Quando você gera energia utilizando oxigênio, a quantidade de energia que você gera é muito maior. E os anaeróbios não, eles não utilizam oxigênio molecular, eles geram energia de uma forma menos rentável, tá certo? Então, de acordo vamos observar essa figura, né? Então, de acordo com a teoria da endossimbiose, que é uma teoria que foi proposta em 1981 pela Lynn Margulis, uma mulher, né, uma pesquisadora, ela já faleceu, e essa teoria vem sido aceita desde então. Essa teoria propõe o seguinte, ó, vamos olhar na figura, depois a gente desenvolve isso aqui um pouco melhor, ó. Então, de acordo com essa teoria, os primeiros seres eram procariotos,
não tinham envoltório nuclear, heterótrofo, não produziam seu próprio alimento, portanto precisavam capturar, né, englobar o alimento do meio, e eles eram anaeróbicos. Então o processo, o mecanismo enzimático de geração de energia era de baixo rendimento. E aí ele vivia assim, englobando coisas do ambiente. Num determinado momento, ele acabou... só um detalhe. Ele englobava e digeria, né? Usava aquilo como um alimento. Num determinado momento, ele acabou englobando aqui, ó, um procarioto aeróbio. O que tem esse procarioto diferente desse? Ele tem um recurso enzimático, ele já sabe gerar, sabe, veja, forma de expressão, né? Mas ele já é capaz de gerar energia usando oxigênio molecular. Ou seja, um processo bem mais eficiente, tá? Gera muito mais energia. Por alguma razão, tá? Ele não foi digerido. Ele se estabeleceu aqui dentro do procarioto maior e eles foram assim seguindo a vida. Numa relação favorável para os dois, numa relação de simbiose, uma relação que favorece os dois organismos envolvidos, tá? Numa endossimbiose, por que uma endossimbiose? Um organismo vive no interior do outro. Então, qual era a vantagem? Ó, ter esse organismo aqui dentro para este maior era vantajoso porque esse gera uma quantidade de energia muito grande para ele, que obviamente sobra para esse aqui também. Tá? Então, ele passou a se valer do mecanismo energético deste organismo. Tá? E para esse aqui, qual foi a situação favorável? Ele tem casa e comida de graça. Ou seja, ele está num ambiente protegido, de certa forma ele é protegido por esse aqui, porque ele está dentro dele, e ele tem o alimento que esse absorve para esse, já fica para esse também. Então, essa relação recebe o nome de endossimbiose. E assim eles seguiram na evolução, de modo que hoje, esse organismo aqui, né, nas células modernas, é a tal da mitocôndria, a nossa usina de energia, a usina de energia da célula. Então, isso explica a origem das mitocôndrias, a origem, né, desse ser, agora desse procarioto, que continua sendo heterótrofo, mas agora ele é aeróbico. Num passo adiante na evolução, nesse mecanismo de englobar coisas, ele foi invaginando suas membranas. E essas membranas foram persistindo aqui dentro, originando as endomembranas, o envoltório nuclear, mais adiante as demais organelas, o retículo, o Golgi. E aí, essa célula não é mais um procarioto. Agora ele é um proeucarioto. Ele está num passo adiante para se tornar um eucarioto. O processo segue. Bem, o processo evolutivo avança, né? Aquela célula pró-eucariota, né? Uma célula eucariota primitiva, ela segue desenvolvendo o sistema de endomembranas, originando as células atuais presentes nos protozoários, fungos e animais. A célula vegetal, ela seria o resultado de mais um passo evolutivo. Então, aquela célula que já possuía as mitocôndrias, naquele processo de englobamento de partículas, teria acabado englobando um procarionte fotossintetizante, né, autotrófico. E aí, enquanto as mitocôndrias degradam o açúcar gerando o ATP, né, os cloroplastos eles conseguem sintetizar a glicose. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue bem ver a relação entre estas duas estruturas, né? As mitocôndrias, na presença do oxigênio, ela degrada, né? Ela quebra a glicose, gerando calor, muita energia na forma de ATP e CO2 e água. E o cloroplasto, na célula vegetal, ele consegue, a partir do CO2 e água, na presença de luz, energia luminosa, ele consegue produzir a sua própria, né, a glicose que a célula vai utilizar, tá? Então, essa é a relação interessante entre essas duas organelas que nós vamos ver em outras oportunidades. Voltando, existem evidências que demonstram a teoria da endossimbiose? Sim, né? Tem evidências bem importantes. Então, por exemplo, ó, as células eucarióticas atuais, elas possuem as mitocôndrias, que são organelas que utilizam o oxigênio na oxidação de moléculas de alimento para a produção de energia, tá?
Segunda evidência importante, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto apresentam seu próprio DNA. E a terceira evidência, tanto mitocôndria quanto cloroplasto apresentam duas membranas, uma interna, cuja composição é semelhante à membrana das bactérias, e uma externa, cuja composição é semelhante à membrana das células eucarióticas hospedeiras. Ok? E aí, para finalizar esse nosso encontro, eu gostaria de resolver com vocês dois testes, tá? Rapidamente, que meu tempo está curto. Vamos lá. Essa primeira só fala sobre a evolução das células. Então, é um teste da VUNESP de 2018 para o concurso de papiloscopista, ok? Então, mostra lá. A figura ilustra uma possível sequência no processo evolutivo a partir de um procarionte ancestral. Acabamos de ver isso, ó. Então, você tem um procarionte ancestral aqui, ele vai evoluindo de maneira que vai aumentando o número de estruturas. Num determinado momento, né, ele engloba uma mitocôndria, né, um procarionte aeróbio, e aqui, em outra linha evolutiva, além da mitocôndria, ela também engloba um cloroplasto, né, um procarionte autotrófico. Então, tendo em vista o processo ilustrado e as características das células mais evoluídas atuais, é correto afirmar que, ao longo do tempo, houve desenvolvimento de membranas internas? Sim, houve. Assim como a internalização de estruturas energéticas. Ele está chamando aqui de estruturas energéticas, muito provavelmente ele está se referindo às mitocôndrias. É provável que essa seja a alternativa que a gente quer. Vamos ver o que há de errado nas seguintes. Surgimento espontâneo e abrupto de estruturas internas mais complexas, tais como núcleo e organelas? Não, não houve um surgimento espontâneo e abrupto, né? Foi gradual. Mesmo o sistema de endomembranas, ele foi paulatino, né? Modificações de estruturas já existentes? Não tinham estruturas existentes de função semelhante, né? Relacionadas à captação de luz, tais como as mitocôndrias? Não, né? Nem as mitocôndrias estão relacionadas à captação de luz, né? Isso é cloroplasto. A fagocitose e a pinocitose de organelas relacionadas à respiração, tais como os cloroplastos? Não, os cloroplastos não estão envolvidos na respiração, né? Eles estão relacionados à geração de alimento a partir da captação solar, né? Captação de luz. Mutações genéticas responsáveis pela formação imediata de cloroplastos e mitocôndrias? Não, isso parece mágica, né? Papum, surgiu ali uma mitocôndria e um cloroplasto. Então, a gente percebe aqui que a alternativa que melhor explica, né, que melhor se aplica à situação é a. Dá tempo de mais uma questão rapidinho, vamos lá. A próxima fala sobre os seres vivos de um modo geral. Então, uma prova da VUNESP de 2014 para perito criminal. Observe as figuras que ilustram 6 diferentes grupos de 6 seres vivos. Opa, nesses 6 aqui a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Por quê? Ó, o que ele apresenta como seres vivos? Vírus. A gente sabe que os vírus não são seres vivos, né? Eles são parasitas celulares. Monera, grupo das bactérias, ok? Célula procarionte. Fungos, célula eucarionte. Protozoários, célula eucarionte. Vegetais e animais, eucariontes. Então, a gente tem aqui 4 grupos de eucariontes, um grupo de procarionte e um grupo que não é ser vivo. Vamos ver qual alternativa explica melhor essa situação? Bora lá. Ilustrando a evolução, os seres vivos ilustrados estão organizados, ilustrando a evolução biológica dos 6 reinos de seres vivos ocorrida no planeta? Não temos 6 reinos. De acordo com a complexidade de sua organização celular? Não sei, não está boa essa alternativa. Vamos adiante. Em função do tipo celular presente e a forma de nutrição característica, a gente nem falou ainda sobre a forma de nutrição característica, mas não sei, não gosto dessa alternativa. Vamos para a seguinte. Em 3 reinos de unicelulares e 3 reinos de pluricelulares, nós não temos aqui 6 reinos, né? Então, assim, ele estaria chamando isto e isto de unicelular. Não, isso não é um reino, né? E ele estaria chamando fungos, sugerindo, né, fungos, animais e vegetais como pluricelulares, mas a gente tem também fungos unicelulares, não se aplica. Vamos ver a última? Em 5 reinos de organismos celulares e um grupo de parasita obrigatório. Fechou! É essa a nossa alternativa, tá certo? Bom,
Eu vou parando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Abraço.